Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para a gente poder dar continuidade à nossa disciplina. Então, fique aí que a aula de hoje está de linda. Papai, é isso aí. Tá começando a nossa aula, ou melhor, as nossas aulas de número 3 e 4 da disciplina de Educação Inclusiva aqui para o curso de Licenciatura em Pedagogia das Faculdades Integradas de Sergipe, a FISE. E hoje, sobre o que a gente vai falar? A gente vai fazer uma breve introdução e falar sobre alguns fundamentos relacionados à educação especial inclusiva. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida referente ao vídeo, referente a essa aula, você pode entrar em contato direto com o professor, seja no grupo da turma, no WhatsApp, ou pode ser no privado mesmo do professor no WhatsApp, tá bom? Além disso, existe a possibilidade de você entrar em contato pelo e-mail, que é esse aqui que está em nosso slide, o mperalva@hotmail.com. Mas, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu quero destacar com vocês duas informações muito importantes. A primeira dessas informações corresponde ao calendário acadêmico durante o período de isolamento social pela Covid-19 que foi refeito. Originalmente, o semestre começou dia 2 de março e ele terminaria lá para julho. Mas devido ao tempo que a gente ficou sem aula, o semestre agora, 2020.1, ele vai ser finalizado no dia 19 de setembro, beleza? Então, esse novo calendário acadêmico eu já disponibilizei para vocês, eu encaminhei ontem para o grupo do WhatsApp de vocês, da turma. E um segundo aviso importante, ele se refere ao nosso cronograma de aulas da disciplina. Então, eu estou mandando para vocês, aqui no grupo do WhatsApp, Aqui no grupo não, mandei no grupo do WhatsApp, o cronograma das nossas aulas de educação inclusiva. Então vocês vão ver nele que ele tem basicamente umas 3 cores que predominam mais. Um salmão, um vermelho e um verde. E o que quer dizer cada uma dessas cores? Quando o dia da aula tiver essa cor salmão, que é o que mais prevalece, significa que é um dia de aula normal. Vai ter conteúdo para vocês poderem estudar, podendo ter uma atividade ou não, tá certo? E quando no cronograma tiver uma coloração verde, isso quer dizer que vai ter uma atividade valendo ponto. Esse ponto vai ser para quê? Para a atividade complementar da primeira unidade e para a atividade complementar da segunda unidade. Beleza? Então, todos aqueles que ocorrerem antes da primeira avaliação de aprendizagem é referente à primeira unidade. Aqueles que ocorrerem posteriormente vão para a pontuação da segunda unidade. Lembrando que essas atividades complementares elas têm um valor de 2 pontos, enquanto as nossas avaliações têm um valor de 8 pontos. E essas avaliações elas vão vir no cronograma de vocês com a cor vermelha, justamente para chamar bastante a atenção de vocês, certo? Então, o que a gente tem aqui no nosso cronograma? A gente tem que a nossa primeira avaliação de educação inclusiva ela vai acontecer dia 16 de setembro. E a nossa segunda avaliação ela vai acontecer no dia 10 de setembro. E aí vocês podem se perguntar, mas Peralva, como é que vai ser essa prova, já que a gente está em isolamento, não pode ir para a faculdade? Não se preocupe, ela vai ocorrer à distância. E eu vou explicar ela melhor para vocês na semana que vai anteceder a realização da prova. Mas pode ficar tranquilo, porque está tudo certinho, vocês não precisam se preocupar que vocês não vão se dar mal, tá bom? Bem, a nossa segunda avaliação ela vai acontecer no dia 10 de setembro. E a prova final vai acontecer
ou no dia 15 de setembro, ou no dia 16 de setembro. Perdão. Ah, não, tá certo, de setembro. Certinho. Eu já ia dizer novembro para isso. Eu já estou querendo prorrogar mais ainda o semestre. Então vocês vão ver que eu inclusive coloquei no cronograma uma legendinha, né, embaixo indicando em vermelho o dia de realização da avaliação, AV1, AV2 ou prova final, e em verde dia de realização da atividade complementar, seja da primeira ou da segunda unidade. Além disso, eu coloquei uma nota de rodapé, que está escrito aqui, nota, cronograma atualizado em 11 de junho de 2020, às 14 horas. Por que isso? Vai que o nosso cronograma sofre uma nova modificação, o que eu acho difícil de acontecer. Mas nunca se sabe, né? Caso aconteça, eu sempre atualizo esse rodapé. Eu digo a data que aconteceu e coloco o horário que foi realizada a modificação no cronograma. Porque se acontecer de o cronograma mudar 2, 3 ou mais vezes, você sempre vai saber pela data e pelo horário se o cronograma que você tem em mãos é o mais atualizado ou é um mais antigo, tá bom? Então isso serve para vocês se garantirem, tá bom? Então, dito essas duas informações importantes, bora para o que interessa na nossa aula de hoje. E para a nossa aula de hoje, eu quero saber de vocês, no final de contas, o que vem a ser essa chamada educação inclusiva, que é o alvo da nossa disciplina. Se vocês forem procurar, né, em bibliografias impressas, digitais, vocês vão ver que essa questão da inclusão é um tema bastante complexo, que tem inquietado a instituição escolar desde muito tempo, apesar de ser relativamente novo para grande parte da sociedade. Bem como os diferentes segmentos dessa sociedade têm passado, né, por situações contraditórias em relação à discussão sobre incluir ou não as pessoas com necessidades especiais, né? Por que eu digo não? Porque como é que você vai incluir um indivíduo que apresenta essas necessidades se você não tem os aparatos necessários, né? Pessoas instruídas, condições físicas do ambiente para atender esse indivíduo, né? Pode parecer absurdo para a gente ter instituições que não estão preparadas para essa realidade, mas é o que a gente vê em nosso dia a dia. E se a gente não estiver preparado? O colégio, a creche que a gente for trabalhar não estiver preparado, o que a gente vai fazer? A gente não vai atender esse aluno? Bem, os conflitos provocados pela educação inclusiva extrapolam o contexto educativo, desacomodando os educadores em prol de uma educação básica de qualidade. Claro, com certeza, né? Nós, como professores, o que a gente almeja? Passar o melhor possível de conteúdo para os nossos alunos, né? Eu sempre espero o quê? Que meus alunos sejam pessoas melhores do que eu fui. E que os alunos dos meus alunos, eles sejam pessoas ainda melhores do que os meus alunos foram. E assim por diante. É algo difícil de acontecer? Com certeza, mas não custa nada a gente lutar para que isso se torne realidade. Em especial para esses alunos que apresentam essas necessidades especiais de educação, cujo processo, né, de ensino-aprendizagem tende a ser mais lento. E cabe a nós, professores, ajudarmos esses alunos. Então, em suma, o que é essa educação especial inclusiva? É uma metodologia de ensino produzida em prol de alunos portadores de algum tipo de necessidade educativa especial, que é o que o pessoal coloca na sigla NEES. E quais seriam exemplos dessas necessidades especiais na educação? Poderia ser alunos que apresentem algum tipo de deficiência física, pode ser alunos que apresentem algum tipo de deficiência mental, deficiência sensorial, dentre outras.
Apesar de ser um termo que está na moda e que já ouvimos falar bastante na mídia, que a gente vai ver a partir do próximo slide, muitas vezes, né, essas informações que estão atreladas ao perfil do aluno com necessidade especial, na prática, elas não desenrolam das coisas da forma ao qual elas deveriam ser. E é comum vermos nas mídias impressas ou digitais informações como estas daqui. Eu peguei uma informação que foi publicada no site do G1 Bahia no ano de 2013. Como vocês podem ver aí na data, em 8 de janeiro de 2013. Aí o título da notícia é: Mãe não consegue matricular filha com síndrome de Down em escolas de Salvador. Aí o subtítulo diz: Adolescente de 13 anos ainda não se matriculou para o ano letivo de 2013. Segundo a mãe, escolas particulares afirmaram que não tem preparo. E a notícia continua. A mãe de um adolescente de 13 anos com síndrome de Down diz que não consegue matricular a filha em uma escola particular de Salvador. Giovana Ribeiro concluiu o 5º ano do ensino fundamental no final de 2012 e desde então procura um colégio para continuar os estudos em 2013. Segundo a administradora Daniela Ribeiro, mãe da garota, ela já procurou 7 escolas para matricular a filha, mas as direções das unidades informaram que não poderiam receber alunos com necessidades especiais. Giovana teve a matrícula negada em diversos colégios particulares de Salvador, por ela ter síndrome de Down. Eu descobri que as escolas possuem cotas de inclusão e que ficava difícil conseguir a matrícula, relata a mãe. Esse tipo de informação, esse tipo de notícia que a gente vê aqui, né, no caso em Salvador, é super comum. Eu, por não morar em Sergipe, eu não sei como é, mas eu acredito que deva acontecer também com bastante frequência, né? Pelo menos eu tenho muitas lembranças de notícias muito parecidas com essa sendo exibidas no Jornal Nacional. E vocês também já devem ter visto. Outra notícia. Mãe luta contra a escola de São Paulo que se recusou a matricular seu filho autista. Esta foi uma matéria publicada no dia 14 de novembro de 2019 no site da Universa, que é um site que pertence ao grupo UOL. Então, o que diz a matéria? Ela diz que a artesã Neilde Araújo Souza deve ir à justiça contra o Colégio Adventista do Campo Limpo, que teria se recusado a matricular seu filho de 5 anos, alegando que não tinha vagas para crianças deficientes. Luiz Gustavo, que é o filho dela, é autista e começará o 1º ano em 2020. Em entrevista à Universa, Neilde diz que visitou a escola 3 vezes. A primeira, para conhecer o local, a segunda, para submeter o filho a um teste de aprendizado, aplicado por uma coordenadora pedagógica, e a terceira, com os documentos em mãos, inclusive o laudo que atesta o autismo. Foi quando soube que o menino não poderia ser matriculado. A diretora disse que a escola só abre uma vaga para aluno deficiente por turma, e diz para procurarmos uma escola de crianças especiais. Para outra criança tem vaga, mas para o meu filho não. Então a gente viu um caso na Bahia, um caso em São Paulo, e agora eu trouxe um aqui pertinho de vocês, né? Pertinho não, no estado de vocês, Sergipe. Então a matéria é publicada no G1, Sergipe, em 2013. Aí seu título diz: Rede Pública de Ensino está com matrículas abertas em Sergipe. 8 escolas da rede pública estão com calendário diferenciado. O novo cronograma foi criado em virtude do atraso do ano letivo de 2012. Aí o texto, o que ele diz pra gente?
Ele diz que 8 escolas da rede pública estão com calendário diferenciado e com matrículas abertas. São as unidades de ensino do Colégio Estadual Ateneu Sergipense, Dom Luciano José Cabral Duarte, Governador de Genal Tavares de Queiroz, Governador João Alves Filho, Jackson de Figueiredo, Tobias Barreto, Valnir Chagas e Dr. Manuel Luiz. Nessas unidades de ensino, as matrículas se encerrarão no dia 1º de março. O novo cronograma de matrícula para as escolas foi criado em virtude do atraso na conclusão do ano letivo de 2012. Segundo a Lenice de Oliveira, técnica de planejamento da Diretoria de Educação de Aracaju, as medidas tomadas visam oferecer melhor comodidade aos alunos. Para os alunos que continuarão na mesma escola e terão que confirmar a matrícula, o período é de 18 a 22 de março. A 22 de fevereiro, perdão. Até aí, tudo bem, né? Mas a parte que nos interessa mesmo é esta daqui. Alunos com deficiência. A matrícula de alunos com deficiência e transtornos globais no desenvolvimento deve ser feita a partir dos 6 anos de idade. Deverá haver um máximo de 10% do total de alunos por turma apresentando preferencialmente a mesma deficiência. O atendimento educacional especializado, AEE, só será ofertado em turno contrário ao dos alunos com necessidades educacionais especiais, NEES, matriculados no ensino regular, devendo ser realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncional, chamado SEM, da própria escola, ou podendo ser ofertado em outra unidade de ensino, ou instituições filantrópicas sem fins lucrativos. A matrícula deverá considerar as especificidades de cada um. O aluno com deficiência e transtornos globais sem defasagem de idade e série deverá ser matriculado no ensino regular. Já o que apresenta defasagem de idade e série, acima de 15 anos, deverá ser matriculado na modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA. No caso de aluno com surdez, será permitido um número máximo de 5 por turma, inclusive a partir do 6º ano do ensino fundamental. Então a gente vê, né, que aqueles 2 casos que eu tinha apresentado anteriormente, um na Bahia e outro em São Paulo, se relacionava ao quê? A colégios particulares. E já esse, de Sergipe, já é relacionado a um colégio público, né? Eu não quero dizer com isso que os colégios públicos, que só colégio público não tem esse tipo de problema, né? Muito pelo contrário, eu já estagiei em colégio público e eu já vi esse tipo de colégio não querer aceitar alunos com necessidades especiais, né? Inclusive existia toda uma técnica para o diretor tentar influenciar os pais a não matricularem um aluno dentro da instituição. Mas isso foi lá em 2007, né? Já tem mais de 13 anos isso. Então, talvez essa situação tenha melhorado, né? Que é o que eu espero. E vocês vão poder me responder, né? Já que eu creio que vocês já tenham feito estágio. Então, vocês sabem melhor do que eu como é a realidade dos colégios públicos daí de Tobias Barretos ou de cidades próximas às quais vocês estagiam. Tá bom? E dito isso, né, visto esses 3 exemplos de situações envolvendo crianças com necessidades especiais e as dificuldades dos pais para conseguir matriculá-los, aí vem uma dúvida. E quais são os desafios de nós professores quanto à educação inclusiva? Como é que a gente deve agir, né? Então eu coloquei aqui. É preciso, com urgência, atualizar a forma de ensino, adequando-a às especificidades dos alunos, considerando o que determina a legislação e observando a metodologia, priorizando a utilização de novas tecnologias de ensino que possam contribuir com o sucesso do educando, melhor qualificando suas condições de vida.
Então a gente vai ter mais para frente no nosso cronograma, eu não lembro de cabeça qual é a aula, mas tem uma aula destinada justamente para a gente ver toda a legislação que está relacionada à parte da educação inclusiva. Então a gente vai ver como essa situação se aplica, né, nas leis de diretrizes e bases, se é contemplado na Base Nacional Comum Curricular, né, que é o BNCC. A gente vai ver qual é a lei mesmo, de fato, da educação inclusiva, né? E a gente vai ver também a própria Constituição Federal, porque tem um trecho dela que diz que o quê? Que toda criança ela tem direito à educação básica. Então toda criança vai incluir o quê? Tanto crianças consideradas normais, como aquelas que apresentam algum tipo de necessidade, que é o alvo da nossa disciplina. O fator que tem provocado discussão em relação à inclusão é o fato de alguns alunos com necessidades educacionais especiais, formalmente incluídos no ensino comum, sentirem-se desintegrados do convívio em classe, renegados pelos colegas e até mesmo pelos próprios professores. E aí a gente vai ver, nas próximas aulas, né, a gente vai refletir um pouco em como nós, professores, podemos tentar minimizar essa situação, né? Será mesmo que esses alunos eles se sentem renegados por ações que nós, professores, cometemos? Depende. Eu, sinceramente, eu acredito que sim. Às vezes a gente pode até agir de uma determinada forma, tentando ajudar o aluno, mas que ao olhar do aluno não está ajudando, né? Só está fazendo com que a situação piore cada vez mais, né? Inclusive, às vezes, a gente tem que dar até uma maior atenção a esse aluno com necessidades especiais, e isso serve até como uma forma de bullying dos outros alunos junto a esse aluno. Então a gente vai ver quais são as estratégias que a gente pode utilizar para tentar minimizar essa situação da melhor forma possível e tentar fazer com que a gente possa incluir esse aluno num convívio mais pacífico com os chamados, abre aspas, alunos normais, fecha aspas, tá bom? E aí a gente chega a outra pergunta, né? Beleza, a gente sabe o que é educação especial inclusiva, a gente viu alguns exemplos de como se situa essa situação na atualidade. E a pergunta é, o que diz a lei em relação a este tipo de situação? Então, a lei diz que não há necessidade de licença da Secretaria de Educação, uma vez que nossa lei maior, a Constituição Federal, determina no artigo 205 que a educação é direito de todos. E a resolução do CNE/CEB, número 2 de 2001, a qual define as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, determina que as escolas no ensino regular devem matricular todos os alunos em suas classes comuns, com os apoios necessários. Esse apoio pode constituir parte do atendimento educacional especializado, previsto no artigo 208 da Constituição Federal, e pode ser realizado em parceria com o sistema público de ensino. Enfim, qualquer escola, seja ela pública ou particular, que negar matrícula a um aluno com deficiência comete crime punível com reclusão de 1 a 4 anos, segundo o artigo 8 da Lei 7.853 de 89. Então, apesar, né, de essa questão dos alunos com necessidades especiais ser algo relativamente novo, né, que a gente começou a escutar com maior frequência a partir de 2010, olha lá a Lei 89, já destaca essa questão. Então, é um assunto que não é tão novo, mas que é de pouco conhecimento pela sociedade. Então, se a gente pudesse fazer um panorama da situação atual da sociedade frente à demanda dos alunos com necessidades especiais. Então, o que a gente poderia falar em relação a esse quadro? O que vocês imaginam? É algo que a gente poderia considerar como algo normal, dentro do padrão?
É algo que está fora do padrão? É algo que foge do padrão, né? Só aqueles 2 exemplos iniciais que eu mostrei, que ocorreram em Salvador e em São Paulo, já mostra que a situação é delicada. Então, resumindo de forma geral, o que a gente tem? Que a proposta educacional inclusiva, ela refere-se à promoção da educabilidade, acolhendo no mesmo espaço todos os educandos, respeitando suas diversas políticas, origens étnicas, classes sociais, condições econômicas, numa concepção considerada transformadora da sociedade. O que é o grande intuito da educação inclusiva? O intuito maior não é você desmerecer o aluno por ele ter necessidades especiais. Muito pelo contrário, é você mostrar que apesar dele ter essas necessidades especiais, ele é um aluno como outro qualquer. E que por assim ser, ele tem direito sim a uma educação de qualidade. Né? Ele vai ter uma maior atenção, sim, devido às suas limitações, mas ele deve ser tratado da mesma forma que os demais alunos. Outra situação, né? A sociedade, mesmo sendo reconhecedora dos direitos de cidadania de cada homem, ainda desconhece suas reais funções, que é o caso daqueles 2 colégios particulares que a gente mostrou nas matérias anteriores, né? Por que esses colégios eles não permitiram a matrícula do aluno com necessidade especial? A gente vê o quê? Que existe lei, pelo menos de 1989, dizendo que o colégio ele não pode se negar a realizar a matrícula de um aluno com necessidades. E as notícias que eu trouxe são de quando? 2012, aquele de Salvador, e 2019, aquele de São Paulo. Então, muito mais à frente, né? Super recentes. Mas, mesmo assim, o colégio se recusa. Conforme uma das notícias, o colégio alegou que ele não tinha condições, né? Talvez condições físicas, estruturais, para receber esse aluno. Mas passado tanto tempo da produção, né, da elaboração, da publicação e da execução dessa lei, até hoje esses colégios não têm o aparato físico, estrutural necessário para receber esse aluno. Então, isso são coisas que a gente tem que analisar e que a gente vai refletir ao longo desse semestre. Um terceiro aspecto. Com a inclusão, toda a sociedade tem uma significativa oportunidade de modificar as relações entre seus membros, integrando-os, historicamente, com a consolidação de novas oportunidades interativas e possibilidades de acesso a níveis mais elevados de estudos. Com certeza, né? Se nós, como professores, nós já aprendemos bastante com os nossos alunos, abre aspas, normais, fecha aspas, imagine então com esses alunos que demandam uma maior atenção da gente. Com certeza a gente vai aprender mais com eles, né? Então isso é algo que a gente tem que refletir. Então a gente tem que as dificuldades que conflitam a vida escolar de muitos estudantes, especialmente daqueles com necessidades especiais de atendimento educacional, quando tem que conviver com a hostilidade do ambiente que se torna muitas vezes ameaçador, né, no colégio, a depender do tipo de colegas que eles têm, acaba muitas vezes prejudicando não só o andamento do aluno com necessidades especiais, mas com a própria qualidade da aula do professor. E essa sensação de não pertencimento, uma vez assimilado pelo educando com necessidade, o que ele ocasiona? Um significativo dano ao quê? À sua autoestima, o que causa atraso em seu desenvolvimento sociocultural, impedindo que assim deixe de aflorar naturalmente os seus talentos, né? Então a gente vai ver que, a partir do exposto, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que foi realizada na Salamanca, em 1994, que está situado na Espanha, ela proclamou o direito de todas as crianças à educação
enfatizando a necessidade de uma pedagogia destinada a atender com eficiência as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, linguísticas, emocionais e sociais. Então, essa busca por uma educação de qualidade aos alunos com necessidades especiais não é algo novo, é algo relativamente antigo. Então, cabe a nós fazer o quê? Buscar os documentos referentes a isso, né? As leis vigentes, e ver o que elas dizem em relação a isso. Mesmo porque nós, como pedagogos, né, a gente não necessariamente vai estar atuando como professor em sala de aula. Vocês também podem atuar como quê? Como coordenadores pedagógicos dentro de uma instituição. Ou mais, vocês podem atuar como quê? Como pedagogos em instituições do próprio governo. Vocês podem ser coordenadores acadêmicos de instituições de ensino superior. As faculdades, né? Os centros universitários, as universidades. Então, o espectro, né? A variedade de espaços aos quais vocês, pedagogos, podem atuar são diversos. E nesses diversos ambientes, certamente vocês vão se deparar com alguém que apresenta necessidades especiais. E esses ambientes eles têm que estar preparados para receber esse tipo de indivíduo. Então vocês vão ser bastante cobrados em relação a como é que o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente de estudo pode receber esses alunos. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que modificar nesse ambiente? Tá tudo ok? Tá tudo beleza? Tem algo que possa prejudicar? Tem algo que possa prejudicar o andamento das atividades? Tem algo que dificulta a locomoção desse aluno com necessidade especial? Talvez não seja nenhum aluno, seja alguém que esteja visitando o ambiente ao qual você trabalha, né? Seja ele educacional ou não. Então a gente tem que levar todos esses parâmetros em consideração a partir do momento que a gente está lá realizando as nossas atividades, seja como professor, coordenador ou outra função aderente ao profissional da pedagogia. Então, para a gente poder refletir sobre essa situação, eu vou disponibilizar para vocês uma atividade, tá? E essa atividade vai consistir em quê? Em vocês lerem e pontuarem a situação atual de alunos com quadro clínico de autismo em relação ao processo de matrícula e estudo na cidade de Tobias Barreto, né? A cidade onde a nossa faculdade está localizada. É um trabalho de 2018, um trabalho super recente, super atual, e eu fiz questão de procurar um trabalho que fosse na cidade de vocês, né? Porque é muito comum a gente ver na faculdade a gente falar de assuntos que não são da onde a gente mora, né? Então eu quis fazer diferente. Não, eu quero trazer um exemplo que talvez até os meus alunos eles vivenciem no dia a dia deles. Então peguei um exemplo que ocorre em Tobias Barreto, tá bom? O artigo, se não me engano, ele tem 16 páginas, tá? Não fiquem chateados, vocês têm que ler e vocês têm que treinar justamente para quando vocês forem no TCC, vocês já estarem acostumados a lerem esse tipo de trabalho, tá? 16 pode parecer muitas folhas, mas na realidade é pouco, viu, gente? Se vocês forem pegar monografias, dissertações, teses, livro para ler, é muito mais do que 16, né? São 10, 11, 12, 3 vezes mais páginas do que isso, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, vocês se identifiquem e qualquer coisa pede um help, uma ajuda para mim no WhatsApp que eu tento orientar vocês, tá bom? Eu coloquei aqui também as referências dos trabalhos que eu citei durante a aula. Então, aquelas 3 reportagens sobre educação inclusiva, né, na Bahia, Sergipe, São Paulo. E tem o link também do artigo
para vocês poderem realizar essa atividade. Embora eu já esteja encaminhando a atividade em anexo no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Então, por enquanto, é só. E semana que vem a gente volta com uma aula um pouquinho mais longa sobre a educação especial inclusiva. Então aproveitem, né? Hoje é 11 de junho, aproveitem esse final de feriado. E quinta-feira que vem a gente volta com tudo. Beijos, abraços e até lá! Então é isso, pessoal. A gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Lembrando que no nosso próximo encontro eu vou disponibilizar o link com a aula para vocês poderem assisti-la. Assim, quem tem problema com a internet não fica sem assistir a aula, tá bom? Então até o nosso próximo encontro. Tchau!